Você viu o banner que divulgamos do tema da mensagem de hoje? Não somos deste mundo. Vamos abrir a Bíblia agora e nós vamos ver o que Deus tem para nos falar nesses textos que vamos estudar. E o primeiro texto que eu quero ler com você está na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, no capítulo 2. E eu quero ler os versos 15 a 17. Você abra a sua Bíblia onde você está e acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer aqui. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui nós temos dois estilos de vida. O Senhor está dizendo aqui, não ameis o mundo. E no final do texto ele diz assim, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então é incompatível fazer as duas coisas. É incompatível fazer a vontade de Deus e amar o mundo. Então o Senhor dá um recado. Se você está desejoso de fazer a vontade de Deus, é a vontade de Deus que nós não nos apeguemos às coisas do mundo. Não amemos o mundo. E ele conclui, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então esse texto está dizendo que é impossível amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. E nós precisamos escolher a quem vamos amar. E se o nosso amor está em Deus, o nosso amor não está no mundo. E se o nosso amor está no mundo, é porque o nosso amor não está em Deus. Mas esse texto aqui nos faz pensar em algumas estratégias. E uma delas é que muitas vezes nós queremos nos desligar do mundo. Nós queremos viver completamente isolados do mundo. Não queremos ter contato com as pessoas que estão no mundo. Não queremos fazer amizade com as pessoas que estão no mundo. Queremos isolar nossos filhos do mundo. E nós rogamos constantemente em nossas orações, ó Senhor, nos tire do mundo. Mas eu quero ler um segundo texto para você, que está no livro de João agora, no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 17, nós temos a oração sacerdotal de Jesus. E nesta oração sacerdotal, Jesus faz um pedido profundo ao Pai. Aliás, ele faz muitos pedidos ao Pai. E esses pedidos estão relacionados a nós, seus filhos, estão relacionados a nós, seus discípulos. Ele intercede pelos seus discípulos, aqueles que estavam lá e todos os outros que viriam, porque passariam a crer nele. E eu quero ler o verso 15 do capítulo 17. E Jesus Cristo, ele roga ao Pai. A oração de Jesus aqui não é uma oração simples. Não é uma oração qualquer, não é uma oração com a mão na maçaneta, sabe? Sabe aquela oração que você esqueceu de fazer em casa? E você está com a mão na maçaneta para fechar a porta e lembra que não orou? E enquanto fecha a casa, fala, Senhor, me abençoe muito nesse dia, hein? Sabe aquela oração com a mão no volante? E você esqueceu de orar, e agora está com a mão no volante e fala, ó Senhor, me acompanhe esse dia. Não foi uma oração simples, corriqueira. Não foi uma oração mecânica. Jesus Cristo separou-se dos discípulos e sozinho, à parte, ele elevou o rosto ao céu e ele orava falando. Ele sabia que o Pai estava ouvindo. E agora ele pede assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. E essa oração de Jesus parece que vai em outra direção das orações que muitas vezes fazemos. E muitas vezes pedimos para que Deus nos tire do mundo. Mas Jesus está pedindo, ó Pai, não os tire do mundo.
E agora Deus vai responder qual oração? A nossa oração que fazemos ou a oração de Jesus? Ele vai nos tirar do mundo ou não vai nos tirar do mundo? E é melhor compreendida essa oração de Jesus na frase seguinte. Depois que ele ora, Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo. No versículo 16 ele diz assim: eles não são do mundo, como eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus está dizendo aqui na sua oração sacerdotal é que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E ao estarmos no mundo, o Senhor não quer que nós saiamos do mundo, que nós vivamos isolados do mundo, como se fôssemos alienígenas deste mundo. O Senhor quer que nós nos relacionemos com as pessoas do mundo. O Senhor quer que a gente conviva com as pessoas do mundo. Mas Ele faz uma distinção muito forte, muito clara, do que Ele espera de cada um de nós como discípulos dEle. Nós precisamos compreender que nós não somos deste mundo. Nós nascemos neste mundo. Nascemos em pecado, nascemos nas trevas, mas à medida em que nós conhecemos o amor de Cristo, o Senhor nos tirou do mundo. E o Senhor nos elevou para uma vida num patamar superior ao do mundo. E agora Ele diz assim: Valmir, você está no mundo, mas você já não faz parte dele. Então tire a sua mente do mundo. E enquanto você vive no mundo, as pessoas do mundo olharão para você. E elas perceberão que você tem uma vida diferente. Elas perceberão que você está num patamar diferente. E elas desejarão conhecer o meu reino por meio de você. Por isso que eu quero que você permaneça no mundo. Mas ao viver no mundo, você não viverá como as pessoas do mundo vivem. Me impactou uma pesquisa que George Barna, do Instituto Barna, nos Estados Unidos, fez com alguns cristãos. Ele fez uma pesquisa muito interessante. Ele queria saber, o Instituto Barna trabalha com pesquisas estatísticas no mundo cristão, e ele fez uma pesquisa muito interessante. Ele queria saber quão diferente ou quão semelhante as pessoas da igreja são do mundo. E ele começou a perguntar num questionário para as pessoas do mundo e para as pessoas da igreja. Essas pessoas da igreja são pessoas batizadas, pessoas que haviam declarado terem nascido de novo. E ele começou a perguntar e perguntar várias coisas, e ele chegou à seguinte conclusão. Pasmem, 90% dos membros batizados eram muito semelhantes às pessoas do mundo. No mundo tinha divórcio, e entre os batizados também tinha divórcio. No mundo tinha fofoca, e entre os batizados também tinha fofoca. No mundo tinha falta de fé, e entre os cristãos também tinha falta de fé. E no mundo o pessoal gostava de assistir as novelas e as séries, e os irmãos da igreja também. E ele começou a perceber que as pessoas do mundo se vestiam, as pessoas da igreja se vestiam de maneira semelhante às do mundo, e usavam alimentos semelhantes às pessoas do mundo. E ele disse: quase não há diferença entre os novos convertidos e as pessoas do mundo. E ele chegou à seguinte conclusão: de que maneira que os cristãos vão impactar o mundo se eles adotaram os mesmos costumes do mundo? Quando o Senhor diz assim: não ameis o mundo nem o que nele há, é porque Ele está nos lembrando. Está no mundo, mas você não é do mundo, então não se amolde segundo os moldes do mundo, não se acomode com as coisas do mundo. O Senhor nos chamou para uma vida superior,
E aqui está uma alusão ao novo nascimento. E todos nós que passamos pelo novo nascimento, nós passamos por uma experiência semelhante à experiência de Cristo. Cristo Jesus veio a essa terra e Ele morreu por nós. E Jesus Cristo, Ele foi sepultado por nós. E Jesus Cristo ressuscitou por nós. E depois da ressurreição de Cristo, 40 dias depois, Ele ascendeu aos céus por nós. E a Bíblia diz que Ele sentou à destra de Deus. E Ele está intercedendo por nós. Jesus passou por 4 experiências. Ele morreu por nós, foi sepultado por nós, Ele foi ressuscitado e Ele ascendeu aos céus. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos dá a oportunidade de participarmos dessas mesmas experiências. A grande questão é que muitas vezes nós nos esquecemos do último estágio. Nós morremos por Cristo, fomos sepultados por Cristo, e a experiência do batismo é uma alusão a isso. Quando você foi mergulhado nas águas, é um simbolismo do seu sepultamento para o mundo. E quando você foi tirado da água pelo pastor, é um simbolismo do seu nascimento. Você ressuscitou em Cristo Jesus para uma nova vida. Mas a experiência de muitos cristãos para aí. Nós fomos ressuscitados para uma nova vida. E a nossa experiência se encerra. O que Jesus quer nos dizer esta noite é que nós precisamos focar no 4º estágio, que é subirmos para o céu e assentarmos à destra de Deus, ao lado de Jesus Cristo, no reino superior, e vivermos no patamar superior. Colossenses capítulo 3 fala sobre essa experiência. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler o que está escrito neste verso. Colossenses capítulo 3, os versos 1 a 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, a ressurreição em Cristo é o 3º estágio, ok? E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente para vários cristãos aqui que estavam estacionados no 3º estágio. Eles morreram para Cristo, foram sepultados por Cristo, com Cristo, ressuscitaram em Cristo e estagnaram-se. E agora ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E ele diz: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são de baixo, não nas que são da terra. E aí ele justifica: por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você percebeu aqui o conselho bíblico? Se fomos ressuscitados, e quando o líder religioso que te batizou, o pastor te batizou e você foi trazido de volta deste mergulho, esse retorno representa a ressurreição espiritual. Você morreu para o mundo e foi ressuscitado juntamente com Cristo. Então, buscai as coisas que são do alto. Porque na pesquisa de Barna, a maioria dos cristãos, mesmo depois de terem passado pelo novo nascimento, continuavam buscando as coisas da terra. Esta não é uma luta apenas daqueles que foram pesquisados, esta é uma luta minha e sua. Todos os dias, nós lutamos. E a grande questão é que o inimigo não quer que nós lutemos a batalha certa. Muitas vezes nós lutamos contra atos pecaminosos, como se fosse resolver. E de vez em quando o inimigo nos dá vitória sobre os atos pecaminosos, e de vez em quando ele nos dá derrotas sobre os atos pecaminosos, para nos manter intertidos nessa luta, ao invés de lutarmos para permanecer com a nossa mente focada nas coisas de Deus.
Então o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas de cima, busquem as coisas de cima, e não nas que são da terra, porque você morreu para as coisas da terra, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Há um outro texto impactante que está em João, deixe marcado Colossenses para facilitar, porque eu vou voltar nesse texto. Deixa uma marca aí, um marca-página nesse texto. Eu quero voltar aí, mas eu quero ir lá para João agora, Evangelho de João, capítulo 3. No capítulo 3, nos versículos 30 e 31, nós temos dois textos aqui impressionantes. Testemunho de João Batista. Ele diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa expressão não foi simplesmente uma frase de impacto que João Batista disse para afirmar que ele era menor que Jesus Cristo. O que João Batista revela aqui é a necessidade de cada um de nós vivermos esta frase aqui. Convém que Jesus cresça na nossa vida e que o nosso eu diminua. O nosso eu ama o mundo, o nosso eu gosta das coisas da terra, o nosso eu está conectado com as coisas passageiras desta terra. E quanto mais o Senhor crescer em nossa vida, mais o nosso eu vai diminuir, e mais nós vamos perder conexões com as coisas da terra. O verso 31 agora diz assim: quem vem das alturas, diz João Batista, certamente está acima de todos, mas quem vem da terra é terreno, fala da terra, e quem veio do céu está acima de todos. Jesus Cristo está acima de todos, Ele está acima de principados e potestades. O Senhor está acima dos problemas, Ele está acima da Covid-19, o Senhor está acima de todas as crises. E nós precisamos nos conectar com esse Deus que está acima de todas as coisas e nos desligarmos das coisas da terra, para termos uma vida num patamar superior, e mesmo diante de problemas, mesmo diante de incertezas, mesmo diante de dores, nós teremos a sustentação do alto, porque o Senhor é eterno. Quero voltar com vocês em Colossenses capítulo 3, há uma lição poderosa que nós temos que aprender nesta noite, aqui nesse texto. Quando o Senhor diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está assentado. Ele diz: pensai nas coisas que são do alto. A nossa mente precisa se ocupar com pensamentos eternos. E tudo que é passageiro precisa estar debaixo, submetido àquilo que é eterno. Pensai nas coisas que são do alto. Por quê? Porque morrestes. Todos aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento, morreu para o mundo. Você já morreu. E aqui diz: a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta em Cristo. A nossa vida não está no dinheiro, a nossa vida não está nas posses materiais, a nossa vida não está no governo, não está em nossa posição, não está nas próximas eleições, a nossa vida não está na vacina, a nossa vida está em Cristo Jesus. A nossa vida está oculta em Cristo. Isso faz toda a diferença na maneira como a gente vive, isso faz diferença nas nossas prioridades. Mas há uma conjugação verbal aqui nesse texto que nos ensina uma grande lição. E eu quero concluir com esse ensinamento. No versículo 3, a palavra de Deus assim: por que morrestes? Morrestes.
Isso já aconteceu, essa conjugação verbal está no passado. Você já morreu, você está morto. Mas no versículo 5, há um conselho bíblico aqui para todos nós. Ele diz assim: portanto, fazei morrer a vossa natureza terrena. E aí diz qual é a nossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. E por essas coisas vem a ira de Deus. O que o apóstolo Paulo quis dizer ao mencionar no mesmo contexto literário duas expressões antagônicas? Ele diz: porque você morreu. E depois ele diz: faça morrer. Como é que a gente vai fazer morrer algo que já está morto? Qual conjugação aqui está correta? Nós precisamos fazer morrer ou a nossa natureza já está morta? E as duas expressões estão corretas? Ou não estariam na revelação? O que a Bíblia nos ensina talvez seja exatamente a nossa maior luta espiritual. A nossa luta não é contra o pecado. A nossa luta é contra a natureza pecaminosa. A nossa luta é para permanecermos no reino superior, conectado a Cristo, e Cristo Jesus nos dará vitórias diárias de que precisamos. Quando o apóstolo Paulo diz assim: você morreu, ele está fazendo alusão àquilo que aconteceu na cruz de Cristo. Quando Cristo morreu por nós, Ele ofereceu vida a todos os seres humanos, e todos aqueles que aceitam a Cristo passam pela experiência da morte para o mundo. E quando você aceitou a Jesus, você morreu para o mundo, e isso é verdade. E houve inclusive uma cerimônia para ilustrar isso, que foi o seu batismo. Você foi sepultado e você nasceu para uma nova vida. Você já morreu. Mas quando o apóstolo Paulo diz: faça, pois, morrer a vossa natureza terrena, ele está falando sobre os impulsos naturais que ainda permanecem automaticamente vivos em nossa vida espiritual. E eu vou ilustrar para vocês da seguinte forma. Não sei quantos de vocês já tiveram que matar uma galinha. Alguns de vocês moraram num sítio. Eu nunca morei num sítio, mas meus pais sempre criaram galinha em casa. Morávamos em casa e meu pai comprava pintinho. E ele então tratava esses pintinhos como se fossem caipiras, né? Então ele era um semi-caipira. E aí ficavam gordos aqueles frangos. E aí quando eles ficavam grandes, então, meu pai então montava um calendário de abate dos frangos lá em casa para alimentar a família. Eu conheci uma história de uma irmã que se casou, faz muito tempo que eles se casaram no Rio Grande do Sul, e ela me contou essa história dizendo assim, que quando foi o casamento dela, então eles ficaram noivos, o pai da noiva disse: ok, vocês estão noivos? Ok. Ele comprou então 300 pintinhos. E falou assim: quando esses pintinhos crescerem, nós vamos então preparar a festa do seu casamento. Imagina a galinhada que foi aquela festa. Mas matar uma galinha não é fácil. Porque a galinha reage fortemente. E se você nunca viu um frango sendo morto, eu vou narrar de maneira muito simplória para você essa experiência. Normalmente corta-se a jugular do frango. Alguns matam o frango degolando, torcendo o pescoço. Essa não é a melhor maneira de matar um frango, porque assim o sangue acaba ficando na carne. E o sangue, você sabe, não é bom que a gente ingira o sangue dos animais. Então a melhor forma é cortar a jugular do frango. Mas quando você corta a jugular ou corta o pescoço inteiro, tem gente que já não tem paciência de cortar a jugular, já corta o pescoço do frango. E se você normalmente pendura o frango, normalmente o pessoal faz isso, pendura o frango amarrando num pedaço de pau, numa árvore, alguma coisa assim, esse frango ele fica se debatendo ali um pouco. Um frango pode demorar 3 minutos ainda se debatendo, ele fica se debatendo assim. Se você matasse o frango com ele em pé, sem estar amarrado, e cortasse a cabeça dele,
ele ainda ia sair andando, caminhando, para um lado, para o outro, assim. Ele já está sem cabeça. A minha pergunta é, ele está morto, sim ou não? Sim ou não? Vocês têm dúvida de que um frango sem cabeça está morto? Ele está morto. E por que ele fica andando ainda? Por que ele fica se mexendo? Por que ele fica se debatendo? O sistema nervoso central do frango ainda está ativo. São movimentos automáticos que não precisa do comando cerebral, que não precisa ele estar vivo para serem executados. Entendem? Então, são movimentos automáticos. Não significa que ele está vivo. Eu não sei se você já matou barata e depois, quando você olhou, ela não estava mais lá. O que aconteceu com a barata? Não foram as formigas que levaram. Os movimentos automáticos de uma barata morta. Experimenta fazer o seguinte: segura a barata com os 2 dedos e corta a cabeça dela. E ao cortar a cabeça da barata, ela está morta. Deixa ela aqui. Quando você menos olhar, ela não está mais lá. Por quê? O último ato de uma barata morta, automaticamente, é um ato automático, que não precisa de estar com vida para fazer. São movimentos do seu sistema nervoso. Esconder-se num local seguro, num local mais escuro, retirado, e botar o último ovo dela com 70 baratinhas dentro. Por isso é muito difícil eliminar barata. Você pensa que matou, mas não matou. E ela ainda está ali e ela vai botar um ovo com 70 baratinhas. Vai cumprir a sua missão. A maneira correta de se matar uma barata é a seguinte, eu vou ensinar a vocês. Vocês empurram a barata contra a parede, ou com o pé, ou então com algum objeto, fortemente, só para ela ficar tonta. Ela ficou tonta, ela ficou paralisada. Então você pega um pouco de papel toalha ou papel higiênico, uma boa quantidade, e você agora pega essa barata e envolve a barata no papel, coloca no chão, e agora com a ponta do pé você vai pisar na barata e vai torcer um pouquinho. E vai fazer assim, crack. Quando fizer crack, você matou a barata, porque estourou o ovinho dela. Ela não vai ter mais movimentos automáticos, porque não tem como o ovo sair. Aí quando você levantar, vai ter assim um caldinho, né? Essa parte do caldinho eu tinha que falar, queridos, sinto muito. Por isso que eu disse para você pegar o papel higiênico ou o papel toalha, para você não se sujar com o caldinho, entendeu? Aí então você matou a barata, aí você pega esse papel e joga no lixo, e está feito o serviço. É assim que se mata a barata. Uma galinha demora 3 minutos para parar de se mexer, ela tem movimentos automáticos. Uma barata pode demorar 3 dias para morrer definitivamente. Ela já está morta, mas em 3 dias ela ainda tem movimentos automáticos. Agora tem um outro ser que pode demorar 15 anos para morrer, e ainda tem movimentos automáticos. E eu estou falando do cristão. O cristão já morreu, mas ainda tem movimentos automáticos da sua natureza pecaminosa. Ele já está morto em Cristo, mas continua sendo ríspido. Ele está morto em Cristo, mas continua falando mal do outro. Ele está morto em Cristo, mas continua fazendo algumas coisas do mundo. Então o apóstolo Paulo diz assim: você já está morto, mas diariamente você precisa fazer morrer a vossa natureza terrena. É uma luta diária e constante para permanecermos no reino superior. E quanto mais entendermos que o Senhor quer nos elevar para um patamar superior, mais entendemos que as coisas deste mundo não servem para a gente. E o Senhor vai operando dentro de nós vontade muito grande de nos ligarmos às coisas espirituais, e vai transformando o nosso gosto, nosso hábito, nosso paladar das coisas aqui da terra. E aí ocorre o que a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa semana nós tomaremos muitas decisões. Decisões para as coisas da terra, ou decisões para as coisas do reino superior.
todos os dias é dia de voltar para Jesus. Sabe por quê? Porque todos os dias a nossa natureza insiste em sair dos braços de Cristo. Eu não estou falando em sair da igreja. Querido, sair da igreja é algo assim tão pequeno. Sabe por que é pequeno? Porque estar na igreja não garante a nossa salvação. Então sair dela é tão pequeno. Deixar de frequentar a igreja, isso é tão pequeno. E quem deixa de frequentar a igreja, na verdade, é porque já deixou de frequentar o céu há muito tempo. Ou seja, as coisas da igreja não tem mais nenhum prazer para ele. Não tem mais prazer. Porque já faz muito tempo que não ora, muito tempo que não senta ao lado de Cristo, que está sentado à destra do Pai. O nosso lugar é no reino superior, queridos, não é aqui na terra. E todos os dias é dia de voltar para os braços de Cristo, todos os dias é dia de sentar de novo lá. Porque a nossa natureza terrena gosta demais das coisas do mundo. Por isso nós precisamos fazer morrer a natureza terrena. E sabe quando que é dia de voltar? Hoje. Porque ontem já foi e amanhã não nos pertence. Mas quando chegar amanhã, sabe quando é o dia de voltar? Hoje. Porque amanhã será hoje. Todos os dias é dia de voltar. Para onde? Para o nosso lugar. E quanto mais nós nos voltarmos para Cristo, mais estaremos prontos para quando Cristo voltar, nos levar definitivamente para o reino superior. Mas Ele quer que nós nos acostumemos com as coisas do céu, para que Ele nos leve para lá, para nos dar definitivamente a vida que Ele nos oferece. Essa vida é tão boa que Ele quer nos dar hoje. Ele não quer nos dar só quando Jesus voltar. Engana-se o cristão que pensa que pode viver o tempo todo nas coisas aqui do mundo e que basta um arrependimentozinho, uma oração de arrependimento. Senhor, perdoe todos os meus pecados em Cristo Jesus e salva-me. E está feita a salvação. A salvação, queridos, é um processo de transformação do nosso caráter, para que deixemos de amar o mundo e passemos a amar o reino de Deus, onde vamos viver para sempre. Não estará preparado para viver nesse reino quem não se acostumar em viver nesse reino aqui na terra. Hoje é dia de voltar, porque exatamente hoje nós saímos dos braços de Cristo em algum momento. Todo dia é dia de voltar. Nós vamos ouvir uma canção que fala sobre essa volta. E enquanto você ouve essa canção, deixe o Espírito Santo fazer morrer a sua natureza pecaminosa. Tens andado de Jesus. Pense um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limite, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou.
defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra quem mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não antes nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vi meu filho, aqui estou. É Jesus que fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. Eu quero orar por você. Pode ficar aqui vocês, queridos. O Senhor proveu todos os meios para a nossa salvação. Ele só espera que a gente aceite. Não ameis o mundo. Não há nada no mundo que vale a pena mais do que Jesus Cristo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Viva essa semana na presença de Deus, no reino superior. É onde você deve estar. Feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Não importa nada que aconteceu com a gente daqui para trás. Nós estamos de volta. E sempre o nosso hoje será um dia de voltar na Tua presença. Para Te buscar. Para sentar ao Teu lado. Para ouvir os Teus ensinamentos por meio da Tua palavra, para receber de Ti o poder do alto, o Espírito Santo em nossa vida, e que o Senhor nos dê vitória sobre a nossa natureza pecaminosa. Faça morrer a nossa natureza, ó Pai, e que o nosso amor pelo mundo possa acabar, e o Senhor transforme o nosso amor para que amemos as coisas de cima, para que amemos as coisas do Senhor e tenhamos prazer na lei do Senhor. Desconecte-nos das coisas passageiras da terra e liga-nos a Ti, ao Teu coração, em nome de Jesus. Amém.